E aí, meu querido, Salve, 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 doutor Leonardo. quero falar uma coisa pra você. Já resolvi a chuva, já foi embora, viu? Já passou. Ô, Glória, ô, Glória. Foi só um trovão que deu, mas foi passageiro. Só o pessoal que está chegando a entender, o meu querido amigo Leonardo está com o seu equipamento com pouca bateria. Aí ele falou assim, se de repente cair, é porque caiu a bateria, não foi a internet, não. Mas já resolvi, tá tudo certo. Tudo bem Certo com aí, meu amigo? você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Vamos começar a falar sobre esse tema. Vamos lá. E você muito bem conhece, né? Todas as nossas andanças aí pelos fóruns da vida, né? A gente vê algumas coisas que chocam em todos os sentidos. E considerando que o IBDJUR também tem como um princípio de chamar bastante alunos, pessoal que está buscando aí a advocacia como carreira, é sempre bom tratar desse tema, né? Que ele é muito atual e se atualiza a cada dia. Nós vamos tentar, nessa uma hora de bate-papo aqui, esclarecer algumas coisas, sempre pontuando o seguinte, Léo, eu sempre falo isso, inclusive, para os meus alunos. O universo que nós vamos trabalhar aqui é o universo do dever ser. É aquilo Sim, que deveria. Vai ter sim. muita gente falando assim, não, mas não é bem assim, porque o fulano faz daquele jeito, aquele faz daquele jeito, tem gente da OAB que faz, tem gente da OAB que não faz. Então, veja, é o mundo do dever ser, né? Sim, Esperamos que façam isso. Mas a gente sabe que no mundo do ser não é bem assim que funciona. com Com você, certeza. as palavras iniciais. Manda lá. Bom, primeiro quero agradecer aqui a oportunidade do IBPJUR, né, que acreditou aí na nesse tema que nós propusemos. Então, Dr. Felipe Alceprete, Dr. Caio Sanas, Dr. Diego Rocha, que está aqui nos acompanhando. E acho que isso é muito importante para todo mundo da advocacia. E eu acho muito interessante estarmos aqui, né, André, porque somos amigos, mas também é interessante porque eu sempre gosto de frisar muito bem isso. Eu sei que você fica meio assim, porque, né, conta um pouco da sua idade, mas você foi meu professor na faculdade e um excelente professor. Então, você faz parte da minha formação e isso é muito importante. A gente precisa enaltecer os nossos professores, porque estar à frente de uma faculdade, de uma classe, formando profissionais, é algo que tem que ter realmente a dádiva de saber ensinar, o talento e o gostar. E você tem tudo isso, então é uma honra para mim estar aqui com você dividindo esse tema. Acho também interessante falarmos aos jovens, né? Eu já não faço mais parte da Jovem Advocacia já há um tempo, mas a gente está aí sempre na luta e na busca para que eles e todos sejam vistos, sejam integrados. Temos aí, né, com o avanço da tecnologia, muitos advogados também há muito mais tempo dificuldades com o peticionamento eletrônico, com esse mundo digital. Agora, com a pandemia, os processos físicos podendo ser protocolizados de forma digital. Então, muita coisa para conversar, ainda mais sobre esse tema que é da publicidade, que eu mais ouço, não sei você, mas assim, deveria haver uma reforma, deveria haver uma reforma. O código de ética precisa ser mudado, o estatuto precisa acompanhar a evolução. E é o que você disse, é o dever ser. Não adianta a gente ficar esperando acontecer e porque nós não concordamos, nós vamos lá e violamos. Então, por sermos advogados, primeiramente devemos olhar para o nosso código, olhar para o nosso estatuto e fazer valer para que depois possamos olhar o direito dos nossos clientes. Porque se nós mesmos não cumprimos a regra, como é que podemos esperar isso dos nossos clientes, não é? Exatamente, exatamente. É bem por aí. Então, vamos começar. Primeiro, eu agradeço as suas palavras e transfiro também ao meu grande amigo que está aí, né? O professor Denis, que é um bebedor de água insaciável. Faço os seus também agradecimentos ao Felipe, ao Caio,
que o Caio, eu não dei aula para o Rui Barbosa porque ele não se matriculou na minha turma. Mas que não, eu teria dado aula para ele também. Ao Diegão, o pessoal todo do Ibepejur aí. Klaus, nosso presidente, saudável. Boa tarde, Klaus. Forte abraço, meu presidente. Vamos lá. Vamos lá. Começando, Léo, falando, porque muita gente, nós, né, pelo menos eu vejo isso, muita gente fala muito do Estatuto da OAB, mas muitos tratam pouco do Código de Ética. A publicidade, ela está regulamentada no Código de Ética, mas ela tem uma previsão no Estatuto da OAB. Lá no 3413, fala assim, que são deveres, né? É proibido o advogado fazer propaganda na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. E aí a gente passa para o Código de Ética já no começo. Ele já abre assim o Código de Ética. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, que diz que é dever do advogado preservar na sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e dispensabilidade da advocacia. Então, quando a gente já começa sabendo que eu tenho que preservar na minha conduta a dignidade da profissão, é aí que começa o choque de muita gente que fala assim, por que eu não posso fazer propaganda do meu escritório? Porque a pergunta que se faz é essa. A nossa profissão é uma profissão que deve ser sóbria. Hoje, eu estava ouvindo no rádio um podcast, no rádio não, um podcast, que eu achei assim brilhante, até porque eles comungam bem no que eu penso. Hoje, o poder judiciário, né, ele está sendo o poder das ruas, né? E eu concordo com o comentarista quando ele diz o seguinte, o poder judiciário, ele não tem que ser a voz das ruas, ele tem que ser a voz da lei. Sim. O encontro da voz da lei com a voz das ruas tem que ser dado no legislativo. É lá que a rua deve buscar a mudança comportamental. Lógico que o poder judiciário, e aí quando a gente fala do poder judiciário, a gente coloca o advogado também, ele tem que evoluir. Né? Você não, né? Mas eu sou da época que a nossa propaganda era basicamente 3. Cartão, a placa e, às vezes, quem tinha um pouco mais de dinheiro, fazia um anúncio no jornal. Né? Lista telefônica, né? Então, mas propaganda você fazia no jornal e, às vezes, na lista telefônica. Hoje, nós temos uma série de possibilidades, inclusive autorizado pelo provimento 94, eu recomendo que todos os advogados leiam o provimento 94 que trata da publicidade. Que não é tão novo e as pessoas não conhecem, né? Meios de se veicular propaganda sem que se torne mercantil. Né? Eu vejo um colega fazendo propaganda, acabei de fazer uma ostentação, estou ganhando. Peraí, mas até onde que está você fazer uma propaganda comedida, né? Você fazer uma propaganda que ela tenha o objetivo de enaltecer a carreira e você se enaltecer. Então, esse é o primeiro choque que eu já jogo para você nesse ponto. Né? Como que fica essa linha tênue do advogado que fala começamos a nossa... Eu tenho certeza que quando voltarmos ao normal, e voltaremos em breve, muita gente vai colocar, voltamos. E esse voltamos, eu entendo que é ético. Eu não consigo enxergar bem a ética daquele que fica. Ganhei não sei quantas... Hoje eu ganhei o júri. Hoje eu reverti... Porque você está falando de você aí. Eu acho meio complicado isso. É como se o médico saísse de uma cirurgia e colocasse no Instagram. Fiz a cirurgia e o cara tá vivo. Ué, mas ele era para estar vivo, né? Ele não foi lá para matar o cara. Então é essa linha tênue que eu gostaria de ouvir de você. Na verdade, eu falo o seguinte, André. Na minha opinião, eu vou trazer aqui para você alguns pontos que eu trago para a minha vida profissional. O que nós temos que tirar da nossa cabeça, nós advogados, é a palavra propaganda. Advogado não faz propaganda. Nós podemos divulgar
informações. Então, quando a gente internaliza isso, fica mais fácil. Porque o que acontece? Ah, eu vou divulgar algo novo. E aqui aconteceu muito agora na pandemia, né? Então a gente dormia com uma MP, acordava com uma outra. Revogou, fez outra. Um vai para lá, vem para cá, ninguém sabia como que ia ficar. Então você começar a divulgar de uma forma informativa como como está, quais são os próximos passos, como deve ser proceder, o que deve ser feito, o que não. Aí tudo bem. Ao mesmo tempo, eu acho que é uma forma errônea de analisar, de falar assim, mas quando eu trago só cunho informativo, eu não estou me divulgando. Pelo contrário, você está sim, porque você está dando o seu ponto de vista, você está trazendo ali algo que é inerente da sociedade, algo novo, você está dando um rumo para a população, dizendo, olha, tome cuidado, procure um profissional da sua confiança. Então, eu acho que isso sim é você, ao mesmo tempo, se divulgar. Se divulgar para que venha cliente até você, não, mas divulgar que você é um profissional que está atento ao dia a dia. E isso é inerente da advocacia. Nós precisamos estar atualizados. Então, ao mesmo tempo, eu acho que nessa linha tênue de que você até colocou, o que falta, o que eu acho que falta para os profissionais é entender isso. Esquece, não cabe propaganda dessa forma tão estrondosa como querem fazer na nossa profissão. E o que podemos é fazer divulgações de cunhos informativos. Se a gente entende isso, fica tranquilo. E hoje, como você mesmo disse, nós temos vários meios para fazer isso. Nós estamos aqui usando uma rede social, que é o Instagram. Quando que isso foi imaginado que poderia? E aí muitos falam assim, não, mas não pode, porque isso, porque aquilo. E o próprio provimento 94 que você citou, de 2000, né, 20 anos já tem o provimento, ele mesmo fala lá no artigo 5º que pode ser utilizado a internet. Então, só que nós precisamos usar de forma consciente. Quando eu fico lá e posto sentença, posto decisão, eu vi agora, recente, na semana passada, um colega nosso postando, né? Acabei de protocolizar uma ação muito dificultosa e tudo mais. Só que divulgando o número de processos, divulgando o nome das partes, isso, além de não poder, pela forma de divulgação, isso também gera um processo ético cliente profissional. Porque onde está o sigilo profissional? Não importa se o processo é público. Isso é um problema do Poder Judiciário. Mas nós, profissionais, temos o sigilo. Então, eu não posso divulgar na minha rede social o número do processo, o nome da parte. Isso é extremamente errôneo. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é que nessa ânsia de querer se propagar, de se divulgar, nós viramos o alvo de próprio processo ético, que não deveria Sim. acontecer. Sim. A professora Tainá, boa noite, professora, ela colocou uma pergunta aqui que eu gosto de perguntas assim que a gente não tem a resposta, né? A gente tem o que nós podemos pensar sobre ela. Ela Sim. fala aqui, ó, é possível divulgar uma tese nas redes sociais sendo propaganda ou não? Eu vejo assim, Tainá, que a tese é possível. Uhum. O que você não pode e o Código de Ética, ele repete esse termo várias vezes. O que não se pode é buscar uma divulgação visando a captação de clientela. Então, eu posso dizer o seguinte, hoje, eu acho que foi até ontem, o doutor Renato Bart, que é juiz federal, ele postou uma tese que foi aceita pelo STF de direito previdenciário, que foi acolhida como de repercussão geral. Ele falou lá. Né? Então, acho que isso Você pode falar, olha, eu atuei numa determinada situação e essa tese saiu vitoriosa. A questão é da divulgação, né?
ela não, você, é lógico que é muito complicado. O Felipe Felciprete também escreveu. A linha é tênue e a gente precisa ter uma coerência, um bom senso. Bom Porque é senso. complicado pra caramba. Imagina o seguinte, alguém pode pegar essa nossa conversa e falar, olha, estão fazendo propaganda deles. A pergunta que se faz é, mas em qual momento eu fiz propaganda? Sim. Quando você bem colocou, né, quando eu falo de uma determinada ação, de algum determinado tema, eu posso estar me divulgando, divulgando o meu trabalho, mas lembrando que o meu trabalho é intelectual. Até porque eu preciso saber aonde que eu vou alcançar. Sim. Quando eu viro e falo, olha, eu ganhei essa ação, você pode estar colocando na cabeça do seu cliente, de outras pessoas, o seguinte, vamos contratar o doutor Leonardo que ele ganha ação, porque o meu só perde. Ele Sim. fala, peraí, eu ganhei a tese, né? Então a minha tese foi uma tese. E nós, advogados, eu até acho que nós precisamos demonstrar em muitas oportunidades que as nossas teses saem vencedoras. Principalmente quando você percebe um pensamento, vamos colocar um exemplo bem simples. Aqui em São José dos Campos não se dá no direito do trabalho, o juiz entende que não cabe hora extra noturna para ninguém. Então vamos pensar, tem aqui 5 varas do trabalho, nas 5 varas ninguém está dando. Se você vence, você fala, olha, a tese que o meu escritório desenvolveu relacionado a isso, teve voz no tribunal. Eu não estou falando, olha, vem para o meu escritório. Não, estou mostrando o tribunal que deu. Né? Então, é exatamente como você me pontuou. Não é propaganda. É a divulgação de um tema científico. E aonde que eu acho que é o detalhezinho aí desse ponto da divulgação? É para quem, né? Exatamente para quem que eu estou divulgando. Eu acho que a partir do momento que você joga numa rede social, ganhei esse processo, o seu público é indeterminado. Sim. E a lei fala que o público tem que ser determinado. Se eventualmente você coloca isso numa rede de advogados, se você coloca para os seus clientes, aí sim eu vejo que é possível. A grande linha está nessa. Né? Até porque, Léo, e aí eu já passo a palavra para você, até porque a gente também tem o seguinte ponto. Se aquela rede social que no final de semana eu coloquei que eu estava bebendo, fazendo churrasco, estava para lá de Bagdá, no outro dia eu estou falando que eu estou ganhando uma ação, você fala assim, mas peraí, né? Essa é uma rede social que é onde você posta farra. Agora você vincula a imagem. Essa vinculação de imagem aqui, ó. Se você tem uma rede social sua da advocacia, aí eu entendo que não vejo problema nenhum. Da advocacia, conteúdo científico, não estou colocando o meu, né? Estou fazendo uma divulgação, né? Mas eu estou fazendo com moderação e o público, ele é um público fechado. Ele não é uma rede aberta para quem quiser ver o que está acontecendo. O que você acha? Eu acho exatamente isso, e até a Tainá, né, está colocando aqui. Mas se um advogado coloca diversas empresas estão buscando na justiça a tese X, me parece que é informação e não propaganda. Eu concordo. Porque, na verdade, é o seguinte, para você desenvolver uma tese, eu entendo que deve haver uma provocação. Então, você colocar a informação de que empresas buscam meios de solução, e você vem trazendo o seu parecer, isso é informativo. Agora, o que não pode, é como você disse, no final do parecer eu coloco, olha, se você, empresa tal, está passando por isso, me procure. Segue aí meu e-mail, meu telefone, manda um DM, né? Porque agora é tal de DM, que eu vou te responder. Isso é captação de clientela, isso não pode, isso é vedado. Então, o grande ponto é exatamente isso. E olha, André, eu vou trazer para você até que você estava falando aqui, eu pensei, um exemplo prático meu. Eu tive um processo aqui em Jacareí, né? Eu sou aqui de Jacareí e eu sou atuante na esfera de família.
Eu tive um processo meu que eu nem soube. A decisão do processo, até então foi até favorável ao meu cliente, ele foi divulgado num instituto aí da área de grande renome no Brasil e tudo mais. E eu fiquei sabendo isso depois, porque eu sou vinculado a esse instituto, eu recebi, eu falei, nossa, mas parece que essa decisão é igual do processo que eu estou atuando. E eu entrei lá para ver e era exatamente essa decisão. E ok, porque saiu lá, o juiz Jacareí decidiu X, Y, Z e tudo mais. Eu olhei aquilo e falei, eu não vou divulgar, porque isso eu acho que é inerente à profissão. Se eu conseguir X, Y, Z, eu acho que não é nem mérito. Eu acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação do que eu fui contratado. Não estou falando que nós temos que ganhar sempre, né, e conseguir ter êxito sempre. Até porque a nossa atividade é atividade de meio e não de fim, e isso precisa ser muito bem explicado e divulgado. Mas quando veio algo favorável, eu não fui para as redes sociais. Tanto é que vocês podem ir no meu Instagram e tudo mais e olhar, eu não postei. Porque ao mesmo tempo, quando eu pensei, vou postar como cunho informativo, para mim, essa linha tênue, ela ia ultrapassar. Porque ao mesmo tempo eu ia dizer em algum momento que um processo que eu estou como advogado teve uma decisão favorável. Isso soaria como uma propaganda minha como profissional e talvez soasse como uma captação de clientela. Então, se isso para mim já soou um pouco diferente, eu falei, não vou fazer, porque aí está o bom senso. Porque se eu, me ouvindo, já achei que poderia trazer algo, imagino os demais. Então, eu acho que esse é o ponto crucial que você disse. Bom senso. Então, não tem que sair divulgando a torto e a direito. Eu já tive situação que eu estava na casa de uns amigos e nós pedimos pizza e a propaganda do advogado veio na caixa da pizza. Então, você fala. E ao mesmo tempo, vamos dizer o seguinte, né, André? Que nem na caixa da pizza, você vê às vezes letreiros luminosos que você mal entrou na rua, você já está enxergando a placa do advogado e tudo mais. Será que isso é propaganda? Ou será que também isso não pode ser um grito de desespero? Vamos nos colocar como cidadão procurando um profissional. Será que eu vou naquele que eu tenho indicação do boca a boca ou aquele que está piscando a todo momento no meio da avenida? Tipo, venham em mim. Não estou falando que isso é errado, quem faz isso é porque não tem cliente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que talvez na ânsia, e até alguém falou aqui que geralmente os jovens, né, Denis, é um ponto que eu quero abordar aqui. No ímpeto de se autoafirmar, de angariar e tudo mais, às vezes passa um pouco desse bom senso. Então a gente tem que tomar cuidado e pensar realmente o que não me traria ou não vai me trazer algo de violação ética. Que o Denis ele coloca, né? Com relação à divulgação de partes do processo, há de se preservar as partes. Entretanto, acredito que aos jovens há de se ter um olhar diferenciado, não apenas a visão da propaganda. Creio que é a visão da autoafirmação do novo, né? Que necessitam adquirir a confiança. Sim. Coça a mão, né? Porque ele vai... Aí a pergunta que eu faço é que seria bom o debate mais, né? Mas a pergunta que se faz é a seguinte: para o jovem ter a autoafirmação, ele precisa falar que trazer sentenças e divulgar na internet? Porque Eu entendo que não. Porque, veja, eu preciso olhar hoje, mas eu não posso esquecer o ontem. Em sendo assim, o professor Denis é da minha época, então ele deve ter dado aula para o Rui Barbosa. Ele estava na outra sala lecionando. Aí eu pergunto, nós fomos jovens advogados, nós não tínhamos internet. Como que nós conseguimos nos firmar? Lógico que nós estamos vivendo uma outra realidade, um outro universo. Muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Aí vem, o mundo atual é dinâmico e fundado na imagem. Exatamente nesse sentido, Denis,
ele é o que eu vejo. Essa é a imagem a ser preservada. Olha, eu particularmente, André, particularmente, sou favorável à propaganda um pouco mais aberta. Você vai para os Uhum. Estados Unidos, por exemplo, você vê propaganda de advogado no metrô. Sim. Né? Você já foi, você pegou o metrô Nova York, é cheio de propaganda. E lá, propaganda descarada ainda. Eu sou o melhor advogado que É. faz não sei o quê. Então, o negócio lá é super descarado. E eu acredito, eu não sei se o mundo é fundado na imagem. Eu não sei se eu contrato um advogado porque ele é o cara que divulga que ganha muito. Até porque, primeiro, o processo é meio. Né? Ele pode, no Sim. meu caso, não ganhar. Né? Eventualmente, um advogado um pouco mais sóbrio, que me passe um pouco mais de confiança, seja melhor do que aquele que vive passando a informação pela internet. Aqui, aí vem o Hernani fala, né, professor Hernani, como fazer as propagandas no meio digital que quase se assemelham ao... exato, esse meio, Hernani, é esse ponto que fica. E quando, e respeitando, pessoal, respeitando, e o Denis ele faz essa provocação porque ele sabe que a gente gosta da polêmica. Né? Quando você fala, mas para o jovem eu tenho que ser mais maleável, será que eu tenho que ser mais maleável para o jovem? E aí, como que o jovem hoje, na minha opinião, ele está passos à frente, justamente porque ele já nasceu nesta geração de divulgação. Eu, eventualmente, não alcanço tantos lares na condição de advogado como muito jovem advogado alcança. Porque os meios sociais são diferentes. Ele não precisa, e olha só, ele não precisa... eu teve um tempo atrás que teve uma colega advogada que ela postou, né, a fala da cliente: contratei fulano de tal e ganhamos a minha ação e não sei o quê, precisando, pode contar comigo e vou divulgar para todo mundo. Eu não sei se estava no caminho, mas de repente, eu tenho um amigo que ele é lojista, ele possa falar, mas um cliente satisfeito. Uhum. Eu não estou vendo isso uma propaganda, estou vendo isso até com um certo humor. E veja, aí eu trago o 39 e devolvo a palavra para você. E o 39 do Código de Ética fala assim: ó, a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. E aí eu faço a propaganda que o Hernani fez. Como ficam as postagens dos advogados e advogadas em frente ao fórum, falando de Uhum. êxito de demanda, de ato judicial? Olha, conseguiu uma sustação de protesto. Sim. Entendeu? Até porque nós precisamos saber para onde vai a informação. Sim. Na cabeça do leigo, fala, pô, vou contratar o Léo. Tudo que é sustação de protesto ele consegue. Aí fala assim, então, mas não era o caso da sustação de protesto. Aí esse cara que foi vai falar, eu fui enganado, porque ele fez a propaganda da sustação de protesto e o meu nome continua lá no protesto, eu não consegui. Aí pega esse cara e joga lá no balaio geral. Advogado é tudo bandido. Uhum. Nenhum presta. Entendeu? Então, eu acho, e você bem colocou, eu acho que antes de qualquer coisa, nós advogados precisamos olhar para a classe que a gente está e falar, esse olhar que você fez, se eu mandar isso, eu não estou fazendo uma captação, será que eu ia Uhum. gostar que o outro colega fizesse? E o Exatamente. problema que nós vivemos hoje é, eu vou para... Está proibido ir para a praia. Só é autorizado tomar banho de mar. Mas o Léo está na areia, então também vou. A ilegalidade se tornou algo comum. Eu até brinco com os meus alunos, né? Eu falo para eles hoje o seguinte: o Brasil precisa de lei para não seguir. Nós precisamos de um código de ética para desrespeitar. Então, eu falo, código de ética. Vou passar essa semana postando. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. A profissão que nós abraçamos é uma profissão nobre. Pode Sim. ser... para de nobreza, a gente está passando necessidade.
Mas é o jogo. Sim. Você vai operar no médico que fica fazendo propaganda na televisão, falando, vem operar aqui comigo que eu vou curar você da doença. Você fala, esse cara é estelionatário, né? Esse cara é esquisito, né? Por que a gente traz, a gente quer trazer para dentro da nossa carreira esse mercado, essa mercantilização? Esse é o ponto. Eu acho que nós podemos fazer a nossa propaganda profissional de forma profissional, observando, sendo informativo, sendo discreta, sendo sóbria, alcançando, porque eu falo assim, poxa, o doutor Leonardo, ele, né, eu percebi que ele fez uns cursos, ele está fazendo isso, tá... Pô, deixa eu perguntar para ele como funciona. Aí você vai Uhum. ganhando a confiança. Eu não sei se você vai ganhar a confiança, ou como o professor Denis colocou, porque eu tenho a possibilidade de fazer propaganda da ação que eu ganhei, de uma liminar que eu obtive, de um cliente que foi solto porque estava preso, dos alimentos que eu obtive, de um carro que eu aprendi, ou de uma dívida que eu recebi. Não sei Sim. até onde que vai aí. Vai lá. Eu falo o seguinte, ô André, eu acho que, né, eu vi algumas perguntas aqui e falando muito dos jovens também, como que você disse, eu acho que eu concordo, porque eu acho assim, se nós, não estou criticando, porque eu também sou um advogado há menos tempo, né? Eu já passei da fase do jovem, mas eu não tenho tantos anos de advocacia. Mas o grande ponto é que, se nós favorecemos os jovens, quem olha para o decano? Porque ao mesmo tempo que, vamos abrir um pouco mais para o jovem. E esse advogado que tem, por exemplo, a minha idade de advocacia, um pouco mais, e que não tem a destreza com o processo digital, alguém olhou para ele? Alguém chegou lá e falou assim, olha, o senhor que não sabe, fica tranquilo, vai continuar do jeito que era. Não, colocaram o peticionamento eletrônico goela abaixo, SAGE, PJE e sei lá mais o que inventaram vários, não perguntando se sabiam ou não. Muitos, eu conheço muitos advogados antigos que desistiram da profissão, se aposentaram literalmente. Então, eu acho que tem que ser literalmente a balança da justiça. Eu vou abrir para um, mas e o outro? Quem olha? Ao mesmo tempo, respondendo e trazendo para o jovem, que somos nós aqui que estamos nesse meio digital, nós temos que entender, e aí é a minha posição, André, eu queria até a sua posição sobre isso, mas eu já vi até posicionamento da OAB no que se refere às redes sociais, porque as redes sociais hoje elas são tidas como se fosse uma propaganda na rádio e televisão. É a mesma coisa a internet. Então, nós temos de novo no provimento 94, no artigo 6º, falando que não são admitidos publicidade em rádio e TV. O que acontece é você ir lá dar uma entrevista, cunho informativo, vai lá, explica o que é, responde aquela pergunta e vai embora. Na internet é a mesma coisa. Então, no próprio provimento, no artigo 8º, diz que você não pode ficar respondendo casos concretos, você não pode virar parecerista. De tudo que chega lá, você dá o seu parecer, porque isso é violação do código e da ética. Então, assim, na internet é a mesma coisa. Então, não queiram... Eu vejo, assim, que algumas pessoas tentam fazer a propaganda de forma velada. Então, eu crio no Instagram, no meu story, uma caixa de pergunta. Deixa aqui a sua dúvida jurídica. Ou, o assunto é alimentos. O que você acha disso? E as pessoas começam a fazer pergunta e depois eu venho com um vídeo respondendo. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou respondendo dúvidas categóricas de pessoas que eu abri a oportunidade para fazer. É diferente de eu vir aqui, abrir meu story, gravar um vídeo e falar: olha, gente, hoje eu vou falar sobre alimentos provisórios. Alimentos provisórios é isso, ok? Obrigado, tchau. Isso é informativo. Agora, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso dizer que a internet é desvinculada do meio de publicidade. Hoje tem muitas pessoas que seguem mais a internet e veem notícias e tudo na internet do que rádio e televisão. Sim, sim. Rádio. Tem gente que acho que nem escuta uma rádio, né? Só escuta o Sim. rádio FM, né? Que toca mais música, né? E veja, essa sua colocação até casa
com o comentário que a Stephanie fez, que ela disse que o termo seria equivocado, ao invés de ser informativo, ser educativo. Eu penso, Stephanie, que a informação educa, como ela também deseduca, dependendo da informação, né? Nós temos informações aí que mais ultimamente nós vivemos uma época de desinformação. Mas talvez o pensamento seja esse, de eu ser informativo ou educativo, né? E o professor Vladimir pergunta sobre a propaganda no Google ADD. Para vocês perceberem, eu não sei o que é, então não posso responder. Eu vou te Então, falar o que é. porque nessa daí, eu sou jovem advogado na área. E aqui eu já passo até para que você me explique o que é. O Denis, ele estava na rede e caiu. Ele deve ser baiano, né? Porque quando cai a rede é porque está dormindo. E aí o diálogo tem que ser ampliado. Mas eu concordo exatamente, mas nós precisamos trabalhar com o que nós temos hoje, né? E é o que eu digo, o Denis, ele quer a polêmica. Não vai adiantar muito eu trabalhar com o que vem, considerando, inclusive, que o legislador nacional é o legislador do passado, né? Ele olha para o que aconteceu e legisla para lá. Ele não legisla para cá. É muito simples de você olhar isso. Vai no Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002 não trata de contrato eletrônico. E nós já tínhamos contrato eletrônico. Vamos para o Código de Processo Civil de 2015, 5 anos atrás. O Código de Processo Civil de 2015 já veio no colo do processo digital. E ele fala de atos eletrônicos. Ele fala de restituição de autos. Quando os autos se perdem, como que eu perco um auto eletrônico? Só o Tribunal de Justiça, né, que entende que para apertar um botão de desarquivamento ele cobra R$33. Mas você percebe que o legislador nacional ele é um legislador muito para trás. Então a gente precisa efetivamente, é um debate que precisa mesmo ser aberto. Eu acho que essa oportunidade que o Instituto está dando, observando que o nosso presidente Klaus está aí, a OAB, depois que nós voltarmos, criar esse debate, né, até mesmo com participação dos membros do Tribunal de Ética, para que a gente venha crescer esse entendimento. E até nesse crescimento a gente possa venha o jovem e falar, vem cá, como é que eu faço isso? Como que eu uso dessa forma? Como eu não uso dessa forma? Por quê? Você bem colocou. O problema, entre outros, é daquele que não tem o acesso. E não o acesso à internet, é o acesso ao conhecimento. O advogado mais experiente, para você ver, você vai responder, eu não sei o que é Google ADD. E eu sei que tem propaganda disso. Eu já sei que tem propaganda disso. Mas, então, tem gente levando a propaganda para esse lugar e a gente nem sabe que tem aí. E aqui eu termino só para passar da Roana, que ela disse, posso estar enganada, mas a questão de compartilhar lifestyle profissional não passa a propaganda. Mas com toda certeza. Mas com toda certeza. Tem um amigo meu que eu adoro ele. Esses dias atrás ele postou que ele estava fazendo um ato processual, não vou até abrir muito, mas ele estava fazendo um ato processual num setor do escritório dele. Olha, estou fazendo isso aqui no meu escritório. Isso é propaganda. Inclusive vedada pelo provimento. Eu não tenho que fazer propaganda do meu escritório. Olha, meu escritório tem 3 salas. Olha, tem sala de reunião. Olha, tem sala do café. Olha, tem sala aqui. Então, isso também é. E exatamente isso. Olha que bonito tá meu logo aqui atrás, né? Agora brilha, né? Isso, exatamente. E aí eu vou emendar isso, né? Essa resposta da Rony já te passo no seguinte. Essa massificação que nós tivemos de live, nós temos colegas que tinha live dia sim e no outro também. Sobre todos os temas. Aí um dia tratava da OAB, um dia tratava de um tema jurídico, no outro dia tratava de alguma coisa como se fazer um bife, aí depois fala... E todo dia. Essa também é uma forma de se fazer uma publicidade
disfarçada. Até porque o logo do escritório ficava atrás. Sim, Então, eu falei assim, olha, eu... Né, foi até assim, olha, eu faço não sei o quê. Você está fazendo a propaganda disfarçada. sim. Exatamente. Agora explica para mim o que é o Google ADD e agora com tudo. Esse Google Ads aí é Google ADS. Na verdade, é o seguinte, é assim, você paga para o Google para quando alguém jogar no Google assim, advogado trabalhista São José dos Campos, o seu escritório é o que vem como primeiro. E aí você paga essa ferramenta, muitos escritórios têm isso. Então, que nem eu, advogado direito de família, Jacareí, São José, região do Vale do Paraíba, vem o meu primeiro. E aí você pode escolher palavras-chave. Pensão alimentícia, guarda, trabalhista, demissão, horas extras. E isso tudo que a pessoa fizer pesquisa no Google vem como seu escritório primeiro. E aí o que aconteceu? Teve agora, isso já tinha tido um posicionamento do TED, Distrito Federal, dizendo que não pode. Isso é entendido como violação ao Código de Ética e captação de clientela. Mas voltou essa discussão recentemente, porque um advogado do Distrito Federal entrou com um mandado de segurança pedindo para que ele pudesse sim usar essa ferramenta, porque ele dizia que era uma forma de pesquisa padronizada, era algo muito simples. O magistrado trouxe o entendimento do próprio TED para o processo, dizendo que ele concordava e que isso não era para ser discutido no Poder Judiciário, primeiramente, e que já tinha uma decisão pacificada. E aí denegou aí a segurança. Mas é isso, já tem um entendimento pacificado do TED de que não pode. Fazer esse tipo de contratação pelo Google é uma forma de captação de clientela, e esse é o entendimento da OAB. Então, assim, aí eu entendo a pergunta. Mercantiliza a classe. Totalmente, totalmente. Mercantiliza a classe. Aí essa linha tênue, né? Voltamos de novo na discussão. Mas todo mundo está na internet. Todo mundo tem o direito de procurar na internet um advogado. Eu não sei em quem eu vou. Vou jogar aqui, direito do trabalho. Mas ok, então que venha uma lista de todo mundo que atua, não que eu pague o meu para estar lá o primeiro. Então tem essa discussão aí que é bastante grande por conta desse mundo virtual que nós estamos vivendo, mas para quem está aqui acompanhando, saiba, já tem entendimento do TED. Não pode. E veja só, se nós pararmos para pensar, nós vamos ter aí uma luta de classe, né? Quem tem Total. dinheiro paga. Exatamente. Quem tem dinheiro fica na rabeira do negócio. Exatamente. Às vezes todo mundo tem o acesso. Só que aí, como eu tenho mais dinheiro, eu pago mais, sei lá, a cota. Eu acredito que deva ter cotas, né? E aí, numa dessa cota, você vai aparecer mais do que o outro que paga menos, ou aquele que nem paga. E na verdade, André, até só para complementar, é tomar cuidado realmente, porque não é só no Google, mas eu tenho visto advogados e escritórios de advocacia pagando aquele impulsionamento no Instagram. Então você coloca lá, eu vou pagar 30, 40, 50 reais, sei lá quanto, e eu vou atingir 3.000 pessoas. Aí você tá lá rodando o seu Instagram, vendo coisa nada a ver, aparece lá, escritório de advocacia, não sei o quê. A sentença que eu ganhei, não sei das quantas. Às vezes você está assistindo um vídeo no YouTube, aparece advogado 4.0, 5.2, 10. Não sei o quê, porque agora tem toda essa modalidade aí, que você fala, mas eu tô assistindo... Coaching. Mas eu tô assistindo um clipe de música, sei lá, e tá aparecendo um negócio de advogado. Isso não pode, já tem entendimento do TED que não pode. Isso é propaganda, isso é mercantilizar e isso é captar clientela. Eu acho até eu penso que chega até a banalizar um pouco, né? Total. Porque assim, não vamos ser Madre Teresa de Calcutá. Sim. Né? Não vamos ser virgens. Olha, quem quiser bate no meu escritório, Sim. eu vou torcer para que isso aconteça, o meu trabalho, que eu trabalho quietinho, em silêncio. Eu acho que não precisa ser tanto. Mas a questão que fica como é que fica, né? Como é que a gente trabalha isso? Lá vem o Denis.
o modelo econômico neoliberal. Mas será que para tudo? Se for escolhido esse mercado, nós vamos também para esse mercado. Se nós escolhermos esse mercado da mercantilização, nós vamos trazer para dentro da classe uma exclusão. Que o mercado já faz hoje, sem ser mercantil. O próprio mercado já faz isso, né? Porque ele já determina quem vem e quem não vem. Se eu pegar isso e tornar uma luta de classe, entre aspas, mas essa coisa do quem pode mais, quem paga mais, é mais visto do que quem paga menos, aí efetivamente eu vou ter uma exclusão da classe. Sim. Né? O Klaus até colocou aqui, ó, com muita cautela, sob pena de prejudicar os mais novos escritórios menores. Isso. E eu honestamente, né, respeitando as opiniões contrárias, eu não fico muito no mais jovem, porque todo mundo já foi os mais jovens. Mas eu penso do que tem menos condições. Sim. Eu trabalho com a ideia do quem tem menos condições. Né? Às vezes a gente faz algumas atividades pro bono, e a gente percebe que aquela grita, e é uma fala que desde quando eu me entendo por gente que fala, rico tem advogado bom, pobre tem advogado ruim. Veja, agora o pobre não vai ter nem advogado. Porque para que você tenha essa possibilidade de veicular tanto a sua imagem, você tem que ter um custo. E você não vai fazer isso de custo porque você... Então, você vai efetivamente mercantilizar a situação. Então, embora nós caminhamos no mar de lavas, a questão é, eu também preciso fazer parte da lava. Sim. Será que eu não tenho que buscar, observando todas estas situações em que nós vivemos hoje, na minha opinião, respeitando também a opinião contrária, a desumanização do direito. Porque hoje, a partir do momento que nós nos tornamos digitais, nós perdemos o contato com o juiz, nós perdemos... A gente tem um contato raro nos cartórios, mas mesmo assim eles estão consolidando isso para que você tenha menos contatos. Os tribunais, muito menos. Processos se tornaram algoritmo, né? Algoritmo. Se tornaram algoritmo. Então, e aí a pergunta que faz é, então vamos nos render a isso, né? Vamos nos render a essa massa e segue essa distopia. Porque já que nós estamos vivendo no pior dos mundos, que continuemos vivendo no pior dos mundos. E a gente não tem que buscar o pior. Será que nós não podemos tentar interessar? Lógico, o código de ética precisa ser adequado às suas realidades. E a realidade que se põe. Agora, aonde está esta mercantilização, mesmo que velada, como a Stephanie diz, essa mercantilização mesmo que velada, e é autorizado. O problema, e eu já passo para você, Léo, é que nós estamos perdendo a capacidade de nos indignar. Nós estamos tornando tudo muito normal. Sim. Né? Eu não vou politizar, mas só para que a gente jogue. A gente acha normal depositar 89 mil reais na conta. E ninguém fala mais nada, tipo... Entendeu? Nós perdemos, na minha opinião, o romantismo do direito quando nos tornamos digitais. Nós perdemos a ciência do direito quando estudamos por manuais. Nós não estudamos mais por clássico. Né? Quando eu falo, tem essa legislação que é... Esse doutrinador que é clássico, cara, que clássico? O clássico é Corinthians e Palmeiras. Então nós perdemos isso. O direito deixou de ser uma ciência. Ninguém sabe nem o que é hermenêutica. Sabe muito menos o que é hermenêutica. A gente não sabe interpretar. Né? A gente não interpreta mais. O algoritmo está tomando conta de tudo, das cortes, dos escritórios. Eu já peguei defesa feita por algoritmo. É coisa absurda. Coisa absurda. Essa desumanização, e aí a gente vai se tornando, mercantilizou, então faz propaganda. Aí você vem e fala para mim, mas os Estados Unidos, eles fazem propaganda no metrô.
Você quer comparar a cultura brasileira com a do americano? Com certeza. Com certeza. Bem, fala, Léo, seu pessoal que está pedindo, pelo amor de Deus, aqui. Advogado falando é assim. E a gente já está caminhando para o fim também, antes que caia. A questão é o seguinte, André, eu quero só colocar alguns pontos aí bem rápido. Número 1, que você fala aí de haver exclusão e realmente a gente precisa olhar para a sociedade como um todo e entender que nós temos, sim, pessoas que precisam da defensoria pública para terem seus direitos garantidos. Nós temos advogados vinculados pelo convênio da assistência judiciária, N advogados, que começam a carreira pelo menos dessa forma, mas muitos que mantêm essa carreira dessa forma. Advogados que não possuem escritório de advocacia, e temos aqui em São José dos Campos o exemplo do escritório apoio dentro da casa do advogado, que é muito utilizado. E outra, precisamos olhar para o que aconteceu agora na pandemia. Mais de 26 mil advogados do Estado de São Paulo solicitando cestas básicas para a OAB, porque não tinha como se manter. Então, isso é fato, a gente precisa olhar para isso, isso acontece, isso é real, e isso entra no que você falou na humanização. Nós precisamos voltar, e eu falo muito sobre isso, porque você sabe que eu tenho essa veia aí da mediação-conciliação. Nós precisamos voltar a olhar nossos clientes como clientes e não como um número de processos, porque é isso que aconteceu. Nós não temos mais o contato advogado-cliente, o que dirá o Poder Judiciário, como você disse. Então, a gente precisa analisar o todo, mas numa visão geral. Para fechar meu raciocínio, eu falo o seguinte, como muitos disseram aqui, e o Klaus também disse, eu concordo com ele, precisa haver uma mudança, sim, no provimento, no estatuto, no código de ética, e, na minha opinião, isso deveria ser aberto à classe. Não adianta uma cúpula que está lá fechada, com escritórios ganhando rios de dinheiro, com uma equipe gigantesca, decidir o que pode ou não pode, sem olhar para o menor. Eu acho que esse é o ponto e, para mim, é a maior exclusão. Porque aí eu tenho poderosos olhando o que pode e não e definindo aquilo que acha que dá, sendo que não olha para aquele que realmente é tudo isso que a gente falou. E aí tem que seguir, porque entra no que você falou. É a mercantilização de quem tem poder. E aí, então eu tenho que mudar de área, porque muitos vão dizer isso. Eu vou mudar de profissão, porque eu não tenho esse poder aquisitivo financeiro para me divulgar da forma que eu gostaria. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É conscientização da própria classe. Sim. É da própria classe. E a classe se tornará consciente a partir do momento que ela se der o respeito a isso. Então, quando ela começa a se dar o respeito a esse ponto, é isso aí mesmo. Espera aí, você, escritório que trabalha com algoritmo e trabalha com uma equipe que não sabe o que é, e contrata a gente como correspondente por R$100 para fazer 25 audiências, você não pode falar como eu tenho que divulgar o meu trabalho, porque você vai continuar pisando na minha cabeça. Exatamente isso. Então, nós vamos trazer para dentro da nossa classe o que já existe. O que já existe. Eu também não, aquilo não podemos pensar, mas já existe isso. Sim, mas vamos continuar entendendo. Vamos continuar entendendo isso. É o momento em que a classe precisa se unir às subseções, que é quem determina, né? É um fato curioso, né? O presidente da seccional é eleito no interior. O interior não tem o que tem na capital. Sim. E é a capital que depois baixa provimento, que baixa não sei o quê, e a gente tem que terminar nos rendendo a essas normativas aí. Exatamente. Léo, 5 minutos para que a gente possa dar tchau antes que caia a linha, a gente fique parecendo a Palmeirinha, né? Tá bom? Para. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui. Muito bom o debate. Eu sou fã dessas polêmicas aí, eu gosto desse embate. Eu acho que o que a gente pode contribuir para a classe, eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso. E acredito o seguinte, que precisamos aqui, BPJur, lançar algo realmente numa plataforma onde todos tenham voz, tenham vez, e quem sabe não lançar aí algo para aprimoramento
para que quando, se Deus quiser, essa cúpula fizer uma pesquisa de uma forma, pelo menos estadual, que nós tenhamos embasamento e saibamos o que estamos falando para que possamos aí ter uma mudança. Então, muito obrigado, foi excelente e estou à disposição. É isso aí, Léo. Sempre muito, muito bom falar com você. Beber da água aí do seu copo aí é bom. O Denis adora beber uma água, ele mesmo sempre fala que nunca pode se negar um copo de água a ninguém. E essa água de conhecimento é muito boa, né? O interesse das pessoas que na medida do possível, conseguiu entrar, pelo menos a gente desperta. Eu sou favorável a isso, né? Que a gente possa despertar, né? A gente despertar. A pessoa, por exemplo, assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto, isso é a partir de agora, né? A partir de agora. É um despertar. E eu renovo os agradecimentos ao Ciprete, ao Caio, ao Diegão, por ter dado a oportunidade para que a gente utilizasse da plataforma do IBDJUR, o seu alcance, né? Em breve, isso daí vai estar postado aí para o pessoal que não conseguiu assistir todas. Eu termino a minha fala com aquela história da menininha da estrela do mar, né? Eu acho que se nós conseguirmos jogar uma estrela de volta ao mar, para aquela estrela fez a diferença. O problema que nós vivemos hoje é que a gente está deixando todas as estrelas para fora, lá na areia, morrendo, e a gente está passando por cima delas. Eu acho que a gente precisa voltar a pegar a estrela, e pelo menos uma, se desse conjunto que nós tivemos aqui, pelo menos uma pessoa virar e falar, poxa, vamos debater sobre isso de uma forma mais ampla, nós alcançamos o nosso objetivo. Então, eu quero agradecer, né, a todos que estiveram presentes, aos que vão assistir depois. Léo, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E aquele abraço. Já chegou o reloginho avisando que tem aquele 1 minuto que normalmente é 3 segundos. Cai antes, exatamente. Exatamente. Um forte abraço. Um abraço. Deus, valeu. uma boa semana para todos nós. Um abraço.